Dando continuidade aos conteúdos de cinemática, velocidade instantânea. A velocidade instantânea, o conceito dela é o limite da velocidade escalar média quando o intervalo de tempo tende a zero. É a velocidade em um determinado instante. É essa velocidade que a gente consegue ver pelo velocímetro do carro. A velocidade média é a variação da posição. Eu vou chamar a variação de posição aqui de ΔS, tá? Ou variação de espaço de um móvel em relação ao referencial durante um certo intervalo de tempo. Intervalo de tempo eu vou chamar ele de ΔT. Em física, sempre que tiver esse delta aqui significa variação. Uma grandeza final menos uma grandeza inicial. Para eu fazer o cálculo da velocidade média, então eu divido o quanto ele deslocou pelo tempo que ele gastou para fazer esse deslocamento. Esse ΔS aqui é a posição final menos a posição inicial. Ou a variação de espaço é igual à posição final, ou espaço final, menos o espaço inicial. O ΔT é a variação ou intervalo de tempo. É o instante final menos o instante inicial. Um exemplo aqui. Um ônibus passa pelo quilômetro 10 de uma rodovia às 7 horas. Às 7h45, às 7 horas e 45 minutos, passa pelo quilômetro 70. Qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Aqui eu tenho o ônibus quando ele estava passando pelo quilômetro 10. Aqui tem a representação da estrada, como se ela fosse em linha reta, tá? Ele estava no quilômetro 10 às 7 horas. No instante seguinte, às 7h45, ele já chegou no quilômetro 70. Tirando os dados aqui do exercício. A posição inicial, o lugar de onde ele partiu, ou de onde eu começo a analisar o movimento, é o S0. Então, quilômetro 10 é a posição que eu começo a analisar o movimento. A posição final vai ser no instante final, quando ele está no quilômetro 70. A posição final vai ser 70 quilômetros. O instante inicial, 7 horas. Instante final, 7h45. Só que eu quero em quilômetros por hora, então esses 45 minutos aqui eu tenho que passar ele para horas. Para eu passar 45 minutos para horas, eu divido esse 45 por 60, já que uma hora tem 60 minutos. 45 dividido por 60, 0,75 horas. O deslocamento, ele saiu da posição 10, chegou na posição 70. Quanto que ele deslocou nesse pedaço? Eu pego a posição final, 70, subtrai a inicial, 10. 70 menos 10, 60 quilômetros. E quanto tempo que ele gastou para fazer esse deslocamento? Ele estava no quilômetro 10 às 7 horas, e no quilômetro 70 às 7h45. Então, o intervalo de tempo vai ser o instante final menos o instante inicial, 7,75 horas, menos 7 dá 0,75 horas. E esse é o intervalo de tempo. Se eu quero achar a velocidade média, eu pego o deslocamento dele aqui, enquanto ele percorreu, 60, e divido por 75. 0,75. 60 dividido por 0,75 dá 80 km por hora. Essa foi a velocidade média do ônibus durante o trajeto. Velocidade relativa. A velocidade relativa é um valor único de velocidade que representa o movimento relativo entre dois móveis.
Essa velocidade relativa aí, quando eu tenho dois objetos que se movem, ou dois móveis, e ambos estão em movimento com relação a algum referencial. Nesse caso aqui, ó, dessa imagem aqui do lado esquerdo, eu tenho o objeto A, que está com velocidade A, e o objeto B, que está com velocidade B. Um está indo de encontro ao outro. Então, a velocidade de um em relação ao outro é igual à soma das duas velocidades, quando eles vão de encontro. Dando um exemplo aqui, imagina que o objeto A está com velocidade de 20 metros por segundo. E o objeto B com velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade relativa vai ser a soma das duas, já que eles estão indo de encontro um ao outro. 20 mais 10, 30 metros por segundo. Agora, quando eles estão na mesma direção e sentido, a velocidade de um em relação ao outro é uma subtração. Se eu quero saber a velocidade de A com relação a B, eu subtraio.